Muito boa tarde a todos e a todas novamente. Vamos seguir com a programação, agora com um segundo debate, com a professora doutora Luciana Rodrigues Ferreira. Ou nessa aqui que é mais... Essa aqui. Baixinha, né, professor? Eu sou baixinha, aquela ali eu vou lá para... Pronto, nas cadeiras. Ótimo. Então vamos dar continuidade com a professora doutora Luciana Rodrigues Ferreira, também na Universidade da Amazônia, docente dos programas de pós-graduação em Administração e Gestão do Conhecimento, do qual também é coordenadora. Eu vou rapidamente fazer um resumo do currículo, extenso currículo da professora, que é pós-doutora no campo da política educacional, com estudos sobre política de financiamento da pós-graduação, pesquisa em desenvolvimento no Brasil, doutora em educação, linha de Estado, política e formação humana, pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em educação na linha de políticas públicas educacionais, pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Pará. Atualmente, cursa pós-doutorado em administração pública e governo, linha de administração que foi finalizada na Fundação Getúlio Vargas. Estamos com a professora, teremos uma dinâmica inicial de apresentação e depois abriremos para o debate. Professora, fique à vontade. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada, professor Tiago. Bem, aqui a gente pode fazer mais ou menos uma conversa. Eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre essa trajetória do Meio Somos Nós, uma trajetória sobre a fala das experiências de campo, de pesquisa dentro da Amazônia nos últimos 5, 6 anos e nos últimos 10 anos, trabalhando na pós-graduação, a gente vai interagindo e construindo metodologias e um ressignificado das metodologias de campo, como o campo ele não é só o pesquisador que transforma o campo, mas o contrário, esse campo que transforma esse pesquisador, e é por isso que traz essa espiral, e esse espiral de pedra, eu coloquei ali com muitas pedras diferentes, com muitos arranjos diferentes, porque é o que nos inspira, né? A terra, esses elementos da natureza. E aí, deixa eu ver se eu passo para lá ou para cá. Mas era para esse aqui, ó. Não tá pegando. Peraí. É só... Mas a gente pode clicar ali, ó. Mas eu vou passar também. Aqui é um pouquinho da minha trajetória, que o professor Tiago já fez a gentileza, né, de me honrar com a fala dele sobre esse espaço, né, de cogestão nesses anos todos que a gente trabalha com... Não está funcionando. Acho que é a pilha. Pode passar. Trabalhando com projetos, então eu me considero uma professora metodóloga, porque nesses anos todos trabalhando com o projeto do BID, né, como líder de projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e dentro desse complexo trabalho de ser líder de projeto dentro da gestão pública, a conexão desse trabalho com a gestão pública com a pesquisa. Então, eu penso que essa trajetória foi uma trajetória singular de trabalhar não só projetos de pesquisa, mas projetos que visam a execução, né, não só de recurso, mas a execução para o que o BID vai chamar de teoria da mudança. E o que é essa teoria da mudança? É justamente a capacidade que a gente tem de fazer um diagnóstico sério, responsável por um território, e, na sequência, seguir um monitoramento desse território, dessa organização, dessa atividade. Até que ponto a gente consiga identificar o que o BID vai chamar de adicionalidade.
O que é adicionalidade? É o que mudou dentro de um território, dentro de uma organização, a partir da perspectiva da inovação, do planejamento ou de algo que a gente faça dentro desse território. Pode passar. Pode passar, por favor. Para frente. Então, dentro dessa perspectiva de inovação, a gente perpassa pelo item, a palavra-chave, conhecimento. O que é o conhecimento? Então, quando a gente pensa um projeto dentro de uma organização, um projeto financiado de alto porte, ou um projeto de extensão dentro de um território, a gente perpassa pelo cenário atual. Que cenário é esse que pede uma questão, ou um financiamento, ou um projeto, ou algo que você vai escrever sobre, né? Então, esse diagnóstico inicial desse trabalho que a gente fez junto com o mestrado e doutorado em administração e junto com o mestrado em gestão do conhecimento, ele perpassou por um relatório sobre o futuro do trabalho e como o futuro do trabalho vai impactar, e vocês vão me permitir ficar em pé, porque, gente de Deus, não vou ficar sentado, né? A gente que é professor, ficar sentado é cruel. Então, assim, olha só, qual é o mundo do trabalho? Quando se fala em trabalho, quando se fala em labuta, hoje a gente tem outras perspectivas sobre o mundo do trabalho. Não mais o emprego em si, mas as ocupações de trabalho. E todo o processo de trabalhabilidade que envolve o grande arranjo que é estar dentro de um mercado de trabalho. E quando a gente fala dentro de projetos, o mercado de trabalho, a gente vai indagar e vai estar para o trabalhador nessas três perguntas: como ele se sente enquanto trabalhador dentro desse universo do trabalho, nas suas diferentes perspectivas. Por isso, trabalhadores e o conhecimento, qual é a capacidade que a gente tem de continuamente, dentro das universidades corporativas, dentro de uma FELEPA, que é uma escola especializada dentro de uma organização que é a Assembleia Legislativa, dentro de uma organização como a Secretaria da Fazenda, que a diretora está aqui, na qual trabalha com a escola fazendária. Então, assim, esses espaços formativos organizacionais, né, que têm um desafio enorme de atualizar os servidores, seus colaboradores. E atualizar não é só uma entrega de mim para você. Atualizar tem que ser dinâmico, por isso o nome espiral. Por isso o processo modal, um modal circular. E nesse modal circular, a gente não aprende a priori, a gente já não leva dizendo, vai ser circular, vamos fazer assim. A gente vai mostrar aqui como esse modal circular nasce do campo, das necessidades do campo, das necessidades lá do território. Então, como eu me sinto enquanto trabalhador nesse ambiente do emprego, nesse ambiente de trabalho? Hoje a gente tem pesquisa sobre felicidade no trabalho. Pode chegar, pode sentar. Então, felicidade no trabalho. A gente tem indicadores que falam justamente de como nós podemos trabalhar bem-estar, precarização do trabalho. Então, dentro desses diferentes cenários do trabalho, como as organizações aprendem e de que forma elas sistematizam isso dentro de um modelo de competências. Aí muitas instituições, pode entrar, muitas instituições vão fazer o quê? Vão criar grandes consultorias de modelos de competências, de mapeamento das capacidades humanas que estão ali, como o próprio Amartya Sen vai trabalhar, não só como desenvolvimento, como liberdade, mas das capacidades humanas. Então, como essas capacidades estão para a organização, assim como a organização está para as capacidades. Porque não é só exigir que o servidor saiba YZT, é dar a eles condições de saber, estudar e ampliar o YZT na qual eles precisam ter. Então, como eu me vejo dentro do trabalho em relação a essas competências necessárias. E depois, as tendências do futuro do trabalho, as soft skills, as hard skills, as tecnologias, a sustentabilidade, ou seja, os desafios que estão postos nesse mundo do trabalho.
Então, é dentro desse cenário que essa pesquisa começa. Essa pesquisa começa dentro desses 3 perguntas para os trabalhadores, para os colaboradores, para as pessoas de associações, como elas se sentem, como elas se veem dentro desse processo de determinadas competências a serem adquiridas dentro desse território, dentro de uma organização, e como as tecnologias estão para isso. Então, a gente começa lá com o Fórum Econômico Mundial, que vai falar sobre o futuro do trabalho, um trabalho enorme logo pós-pandemia, em 2020, que foi revisado em 2025, que vai dizer que o futuro do trabalho, a gente tem um cenário extremamente diferente até 2030, porque esse cenário do futuro do trabalho até 2030, ele vê, né, e prevê mais de 170 milhões de novos empregos globais. Nesses 170 milhões de novos empregos globais, uma parte da força de trabalho gigantesca, 59% dos trabalhadores precisarão de requalificação pelo Fórum Econômico Mundial, principalmente no Brasil. Por que a requalificação? Porque nós temos novas tecnologias, inteligência artificial, formas diferentes de tratar não só o letramento digital nas suas diferentes vertentes. O atendimento que muda, a forma que você é atendido desde um supermercado, a forma que você trabalha, a avaliação do seu atendimento, a conexão com o serviço público, ela não é mais a mesma que você recebe um protocolo. A maioria dos serviços públicos podem ser feitos hoje digitalmente. Então, como é que se dá essa relação que a gente vai chamar do UX Design, que é a capacidade que a gente tem de desenhar a experiência do usuário, a experiência de quem precisa de um serviço. E ao precisar de um serviço, você tem que ser mapeado. Desde quando você chega à procura daquele serviço até o seu atendimento. E de que forma o pós-serviço acontece. Como foi a satisfação dessa pessoa em relação ao tempo, à qualidade? Então, dentro dessa perspectiva sobre essa sociedade do conhecimento e o fórum falando sobre trabalho, pode sentar. Então, e o fórum falando sobre trabalho, nós temos outras perspectivas correlacionadas nesse mundo do trabalho. Olha, nós temos pessoas cada vez mais, pós 60 anos, querendo estar dentro de novos arranjos do trabalho. Por que não? Estão tão produtivas quanto antes. E mais, porque agora tem a curiosidade, a tecnologia para trazer mais produtividade nesse processo. Então, essas pessoas que querem trabalhar, e eu tenho justamente um novo cenário de trabalho para os 60+, um novo cenário de trabalho para as pessoas nas suas diferentes graus de diversidades e de acessibilidade. Nós temos novos arranjos para a juventude, que muitas delas não querem mais um concurso público. Antigamente, os nossos pais falavam, olha, você vai ser servidor público e vai fazer um concurso. Hoje, os nossos filhos já não pensam mais assim. Eles já querem outras coisas, uma dinâmica muito diferente do que foi antes. A capacidade de interação com o mercado muito mais dinâmica e flexível. Então, esse modal de trabalho é o que nos instigou lá atrás, né, nessa pesquisa grande dentro de comunidades e depois dentro de organizações para pensar que o futuro do trabalho se dava num processo interativo junto com as comunidades. E a gente teve o desafio de olhar para as pessoas que estavam em condições de maior vulnerabilidade nesse processo, que eram as pessoas dentro de territórios tradicionais. Então, como essas pessoas dentro dos territórios estão para essa realidade dada do futuro do trabalho. Nós começamos há 5 anos atrás a mapear os desafios das organizações públicas e privadas e dentro desses desafios, né, o papel importante de conectar sustentabilidade, de conectar gestão para resultados, de conectar valor público e de conectar pessoas. Olha só esse desafio gigantesco para diferentes tipos de organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas têm esses grandes desafios e uma COP coloca esse assunto em baila, coloca esse assunto na porta. Qual é o seu papel para a sustentabilidade? E o que é a sustentabilidade? E quando a gente chegou nos territórios para conversar com as pessoas sobre o que era sustentabilidade, como a sustentabilidade se dava no ambiente do trabalho,
nós tivemos uma surpresa muito grande, porque parece um conceito muito simples, mas ele é um conceito muito difícil. Parecia uma coisa que era tudo e era nada a sustentabilidade. Então, como pensar a sustentabilidade, gamificar a sustentabilidade, fazer com que ela seja algo simples, reconhecer, para que elas se reconheçam nesse processo. Então, a gente trabalhou dentro das comunidades, né? A gente trabalhou com 5 comunidades tradicionais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, daqui a pouco eu vou colocar os 4 territórios, em 3 reservas extrativistas, 5 comunidades, dos quais 4 eram comunidades quilombolas, 1 comunidade ribeirinha extrativista, e hoje nós estamos no MIB, no Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém, lá na ilha de Cotijuba, trabalhando um outro cenário desse mesmo trabalho. E, a partir daí, a gente começou a identificar o que eles entendiam de sustentabilidade e como essa sustentabilidade estava para o trabalho, quanto estava para o cotidiano. O que significava esse tripé do econômico, do social, do ambiental? O que significa isso no cotidiano das pessoas? Como se traduz isso para um bem-estar? Como se traduz isso em comida na mesa? Como se traduz isso dentro do ganho sustentável? Como se traduz isso fortalecendo a comunidade? Então, para isso, a gente começou a adaptar metodologias das quais a administração já conhece muito bem. A gente começou, por exemplo, a adaptar, e aqui já vou passando para a gente ter, depois eu volto para esse movimento, a gente começou a adaptar metodologias ágeis, barquinho, fazendo uma matriz SWOT, era o Rio da Vida e Barquinho das Lamentações. Então, dentro muitas comunidades a gente começava, era Rio da Vida, Barquinho das Lamentações, para poder fazer o cruzamento da matriz SWOT, que é uma matriz, que é uma dinâmica muito própria da administração de diagnóstico, que vai identificar forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas. E, para isso, tem toda uma dinâmica para pessoas letradas, não tem dinâmica para pessoas não letradas. E como traduzir dinâmicas de diagnóstico para pessoas que estão em condição de vulnerabilidade? A gente tem que adaptar, fazer adaptações metodológicas, e é sobre isso que eu estou falando hoje com vocês. Como pensar adaptações metodológicas que façam com que a ciência estejam para a comunidade, assim como a comunidade faça sentido à ciência. Então, a gente cruzava o Barquinho da Vida, ficou Barquinho da Vida porque quando chegava no território, era tantas lamentações que o rio que era da vida virou das lamentações. Então, ali eles poderiam escrever, ali eles poderiam falar, eles poderiam desenhar, usar da sua capacidade intelectiva, seja ela qual for, para expressar o território. E aí a gente começou a trabalhar esse primeiro movimento que é a ciência cidadã. Não pensar a capacidade de pensar sustentabilidade, pensar o trabalho a partir do mercado, mas identificar as potências que eles têm no território e, a partir dessa identificação do território, entender as possibilidades que eles têm. Então, nós trabalhamos o diagnóstico dentro da ciência cidadã, que é levar diagnóstico participativo ou mapa social, ou em matriz SWOT adaptada. A partir daí, a gente trabalhava várias dinâmicas, também atualizando ferramentas do Design Thinking, que eu vou mostrar para vocês, como pensar soluções de problemas de forma viável, usando canvas, desenhos. Então, eles identificavam os problemas no diagnóstico, eles procuravam soluções a partir de canvas e desenhos vinculando pertencimento, soluções viáveis a partir da inovação social, e depois os princípios vinculados à comunidade. Qual é o princípio que a gente não abre mão enquanto território? A gente não abre mão de ser sustentável, porque a gente não abre mão de trabalhar os resíduos, a gente não abre mão de ser coletivo, a gente não abre mão de decidir tudo em uma reunião. Então, o que você não abre mão era lá colocado um tratado para eles, que são justamente os princípios que essa comunidade não abre mão. Que são princípios, senão aqueles que nos levam a um comportamento, a algo que nos coloca como humano, né? E como coletivo também. Então, a partir daí, surgiu um processo de replicação, na qual a gente montava o plano de aula para eles replicarem as aulas que eles tiveram conosco.
E a gente chamou isso de um projeto de gestão social e do conhecimento para o desenvolvimento local, que era vinculado ao programa de administração da Universidade da Amazônia, e depois ao PPGC, que também trabalha junto com, não só com produto ativo, mas principalmente com respostas, com produção de respostas para essas comunidades. Então, a partir daí, surgem umas nossas palavras-chave dessa metodologia que a gente vai se inspirando e trazendo uma metodologia que nasce do campo, ela não nasce da universidade, ela nasce dessa interação campo-sociedade, na qual semear, pertencer, prototipar, reter, está baseado em duas teorias de base, que é a teoria da gestão do conhecimento, que é reter, compartilhar e divulgar e replicar, e a teoria do design thinking, que é uma ferramenta ativa dentro de organização e de modelagem de projetos, que a gente vai tirar todo o modal de diagnóstico e o modal de ideação e prototipação. Então, a partir daí, a gente começa dentro dos territórios, aí já foi como a gente foi trabalhando junto com os territórios, a parte que a gente vai trabalhar dentro dos rios, mapeando os rios, a gente trabalhou em 4 regiões de integração, e aí o barquinho da vida, o barquinho que no início era um paninho com TNT, depois ele virou um negócio desenhado bacana, depois ele já era uma coisa grande na qual essas pessoas trabalhavam esse primeiro momento. E a metodologia, a partir do design thinking, ela trabalha o semear, que é a empatia, que é o trabalho que é com eles, a partir deles, a ciência cidadã emerge. Depois definir e pertencer, porque a partir daqueles princípios desenhados, eles desenham as soluções e soluções práticas para o cotidiano deles. Daquele mesmo, olha lá o patamar da sustentabilidade, como eu vou comer, como eu vou me sustentar, como eu vou viver com o outro, como eu vou viver melhor no meu território, porque essas mesmas comunidades, 100% delas faziam há 30 anos atrás com o resíduo a mesma coisa que fazem agora, ou enterrar, ou colocar no rio, ou queimar. Sendo que há 30 anos atrás os resíduos não eram tão plásticos assim, não tinha tantos PETs dentro dessas comunidades, né? Então, a partir daí, a gente ressignificou esses desafios. O que foi se ressignificar esses desafios? Ressignificar a partir das organizações. Por quê? Paralelo a isso, eu assumo a coordenação de um laboratório de inovação, da qual eu fiquei à frente desse laboratório por 4 anos. E, ao ficar à frente desse laboratório dentro da área de gestão pública, a gente começou a fazer prototipação e trabalhar a inovação com diferentes organizações, e uma organização em diferentes contextos. E o que a gente prova, professor Arroio? A gente prova que o que a gente trabalhava na comunidade, quando a gente traz para dentro da organização, deu muito certo. E Cristina está aqui, que foi testemunha desses meus 4 anos à frente do Cefalab, que é um laboratório de inovação. Então, assim, quando a gente traz para dentro das organizações formas de diagnóstico participativa, há uma adesão muito forte dessas organizações. E quando o Peter Singer vai falar das organizações que aprendem, desse processo sistêmico que tem no engajamento, a gente tem 2 competências que são fundamentais nesse processo. Competências pessoais, competências comportamentais, perdão. Uma delas é o engajamento, como as pessoas engajam em projetos, em ações, em política interna, como engajar as pessoas. A segunda, relacionamento interpessoal, porque se a gente não faz nada sozinho, ter bons relacionamentos é fundamental. Então, como fazer tudo isso dentro dessa experiência que une o outro, mas o outro é diferente de mim, tem funções diferentes de mim,
tenham um processo, é pelo processo contínuo, e as escolas, elas estão aí justamente para isso. As escolas corporativas, ela tem um papel fundamental dentro de uma organização, né? Assim como eu falava antes, que a FELEPA tem, que a EFAS tem, que a diretora está aqui. Quantas escolas? Nós temos escolas no TCE, nós temos escola no Tribunal de Contas, nós temos várias escolas, e as escolas assumem esse papel da formação humana, da capacidade, das competências. E dentro dessas competências, o campo da prática. A gente tem que pensar tudo no formato metodológico, ou seja, como pensar a experiência de fazer acontecer o engajamento dentro de uma organização, tem que ter metodologia. Então, para isso, a gente apresenta um design diferente, que é o design thinking adaptado a pessoas, adaptado à gestão. E dentro desse processo, do concreto ao abstrato, ou do abstrato para o concreto, vai depender dos problemas que a gente encontrar. Tem problemas que são um custo invisível. Existe um custo invisível dentro de uma organização que a gente tem que identificar. E esse abstrato e esse problema, que muitas vezes é um conflito, é um fluxo mal resolvido, é um processo que está ali dentro mal mapeado, esse processo, há necessidade de se fazer, de repensar esse processo. Tem metodologia para identificá-lo. E quando a gente trabalha a definição do problema, todo o processo de ideação, e a partir da ideação, a prototipação de uma solução viável, não uma solução que vem de fora para dentro, mas uma solução que emerge de dentro para fora. E esse é um grande desafio. E a gente trabalhou com isso 4 anos e meio, e aí a gente trazendo ideias, que coletam ideias nas suas mais diferentes diversidades dessas ideias, nas mais diferentes soluções, ideias que as pessoas dão de coisas que já existem, porque elas não conhecem tudo que tem dentro de uma organização. E a partir dessas ideias de coisas que você... até isso você tem que fazer uma devolutiva. Pensar que essas ideias podem... Olha, sua ideia é ótima, mas ela já existe dentro da organização. Vamos ampliar, então. Vamos fazer diferente. Então, a partir disso, o Design Thinking vai nos ajudar no entendimento, numa redefinição, uma ideação, uma prototipagem, um teste. Como se faz isso? Mobilizando pessoas para pensar juntos ideias. Essas pessoas têm que entender a complexidade de ação. Nem todas as ideias são execuíveis. Se uma ideia não é execuível, a grande sensação que a gente tem é de mostrar para as pessoas qual é a dificuldade de não fazer, mas tem que ter resposta. Por isso a accountability dentro desse processo é muito importante, entender como nós fizemos e responder até aquelas pessoas que irão saber que elas não terão respostas, pelo menos naquele momento. Houve uma situação que a gente prototipou algo que era muito avançado para essa organização, que era como a gente poderia trabalhar uma linguagem simples para fazer devolutiva para o cidadão. Só que para fazer essa linguagem simples de devolutiva para o cidadão, eu tinha que ter o registro dentro da organização de todos os telefones para poder mandar uma mensagem do WhatsApp, e a organização não tinha. Então, naquele momento, nós mapeamos toda a forma de organização, todo o que a gente vai chamar de UX design, é a experiência do usuário. A experiência dele, quando ele adentra essa organização, até o momento que ele senta, até o momento que ele sai. O que a gente impactou nessa pessoa? E a gente percebeu que, naquele momento, a instituição não tinha tecnologia para a pessoa, ela entrava, mas ela não saía da mesma forma, porque não tinha tecnologia para acompanhar ela no depois. E ela ficou parada, essa inovação. E ela só aconteceu 2 anos depois, quando todo o sistema daquela organização mudou. E aquele mapeamento que foi feito há 1 ano, 2 anos atrás, ele volta com força total. Por isso a inovação ela é dinâmica, e nem tudo é perdido. Ele faz naquele momento, e em algum momento ele volta, e ele vai ter sentido. E aí, pessoal, já falando, é a mesmíssima coisa aqui, mas dizendo como as ideias, elas não são, esse fluxo é um fluxo didático, mas isso não é necessariamente algo que a gente vai falar de idear, prototipar, diagnóstico, não é algo rígido. De repente, lá no meio que a gente está trabalhando um monte de gente, de processos, a gente vai ver que a gente tem que fazer um novo diagnóstico, porque mudou as pessoas, porque não mudaram alguém do território. Então,
O primeiro movimento que a gente faz é a análise das causas desse problema. E sempre uma organização, ela está ali na superfície. Quando a gente está dentro de um processo, quando a gente está dentro de um modelo de gestão, muitas vezes a gente vê só essa pontinha. Porque, às vezes, os nossos olhos só alcançam isso. É necessário fazer um diagnóstico profundo, não só de dinâmica de escuta, mas de entrevistas, de um processo de prototipagem, para que a gente consiga ver algo que está na superfície, algo que está para além da superfície, que está na profundidade, que está no modo que as pessoas convivem umas com as outras, né? Por isso a Jair tem o diagrama de Ishikawa e o diagrama de Ishikawa vai justamente mostrar detalhamento. Isso aqui é um dos exemplos que a gente trabalha para identificar problemas dentro de uma organização. Lá no território as pessoas vão desenhar. Numa organização eu posso trabalhar em equipe. O mais importante disso, e por isso que a gente está desde o início falando que o meio somos nós, porque o fundamental de qualquer metodologia de gestão dentro de um território, de cogestão, de trabalho participativo, são as pessoas. Então, são as pessoas que vão identificar esses problemas e como a gente vai mapear soluções. E a partir desse mapeamento de soluções, dentro de fatores demográficos, dentro de fatores operacionais, tecnológicos, políticos, culturais, institucionais, econômicos, como a gente vai trabalhar depois de identificar esses problemas? Quão profundo a gente é capaz de ir? Às vezes, uma gestão inteira de 4 anos de um determinado município, de um determinado instituição, não é o suficiente para trabalhar todos os problemas que lá existem. Por isso, a prioridade em relação aos problemas. Qual nós vamos trabalhar primeiro? Como eleger prioridade dentro de problemas que as pessoas todas falam alguma coisa? Como uma escola que pode fazer um levantamento de necessidades, não é, Cristina, na qual você já faz muito bem, como identificar esse processo dentro da organização? Elegemos 200 cursos, um ano só tem 12 meses. Como vamos fazer tudo isso? Então, há metodologias, inclusive, para entender qual é a prioridade em relação ao impacto que isso faz. E um outro contexto que a gente também trabalha diagnóstico é o diagnóstico a partir da estratégia. Se a organização, tanto lá no território, a associação tem uma estratégia, que é a estratégia para vender a farinha, a estratégia para poder melhorar a extração da mandioca, a estratégia para quem vai trabalhar logística, todas elas têm estratégia. Ela pode não ter mapeado a estratégia, identificado, priorizado, mas ela tem. Todas elas têm uma cultura que está posta ali. E de que forma nós vamos identificar essa cultura, trabalhar e tudo mais? Então, aqui foi um modal que nós trabalhamos aí a partir da pesquisa, que é a visão estratégica, a visão de governança, um processo de execução, um ecossistema interno, que todas as organizações têm os mais complexos, menos complexos, um ecossistema externo. Uma organização não trabalha só, ela trabalha com diferentes arranjos interinstitucionais, né? Com quem a gente vai falar de stakeholders, que são as partes interessadas. Dentro do território não tem stakeholders? Com certeza tem. As partes interessadas daquele território, que a pessoa que vai comprar a farinha, a pessoa que vai coletar a farinha, a universidade que está lá dentro fazendo pesquisa, a associação lá dos pescadores, que eles têm um vínculo. Então, a gente identifica, independente do território, quais são as partes interessadas, para que essas partes interessadas formem um ecossistema junto com a gente e não alheio a gente, né? E isso aí é interessante, porque a gente usa o design e toda a parte de dinâmica para poder fazer uma linguagem simples em todo esse processo, porque senão fica uma linguagem muito acadêmica, institucional, e a gente quer trazer para esse movimento. Então, primeiro houve o diagnóstico, depois a organização se reconhece nos problemas, e aí ela faz aí, dentro de um processo de ideação. Esse aqui é um Canva que eu criei sobre aí entra a Dona Onete falando no meio do PTU.
Porque todo mundo sabe fazer um pitch e sabe fazer um U. Olha aí, olha, no meio do pitch U. Então, assim, dentro do meio do pitch U, a galera vai e se reconhece, e a gente toca o carimbó, e ela dança o carimbó. Depois que ela dança o carimbó, ela está ali fervendo para entender que problemas elas têm. Elas já identificaram os problemas lá no barquinho da vida. O que eu faço agora com eles? Então, aqui elas vão identificar nesse meio do pitch U, dessa roda de carimbó, jogar a energia lá para cima, para dizer que é possível sim trazer soluções, pensar e prototipar soluções dentro do território, que tem soluções simples que começam com o comportamento delas e que tem soluções que dependem dos parceiros, das partes interessadas, de uma política pública, de educação, de saúde. Sendo uma organização pública, eu tenho a minha parte interessada, eu dependo de outros, de um financiamento público, de um processo. Então, a depender da instituição que a gente analisa, o meio se organiza a partir desse processo. E aí a gente trabalha dentro desse movimento o estrutural, o humano e o cultural, lá do início em relação à sustentabilidade. Esse estrutural é um sistema de aprendizagem vivo, é um planejamento justamente das dores. E o que o meio faz? Integra diagnóstico com metas e ação. A cultura da escuta, valorizando o conhecimento tácito, que é aquele que as pessoas já têm. E como elas trabalham e identificando as potências que elas têm. Depois o cultural, a inovação regenerativa. A gente fala tanto de inteligência artificial regenerativa, que é aquela que aprende em si mesmo. Agora a gente está falando da inovação regenerativa, que é a inovação que não é um fim em si mesma. A inovação não precisa ser só tecnológica. Ela pode ser o que tantas comunidades criativamente já fazem, o que tantas organizações criativamente já fazem. E aí, para finalizar, acho que eu deixei uma frase aqui: a ciência e a tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a tradição e o mito ditam nossas respostas. Por isso o engajamento é tão importante em relação às pessoas. Obrigada, gente. Vou voltar para mim. Eu me afundei naquela cadeira. Obrigado, professora Luciana. Vou deixar lá no início. Eu gostaria de fazer uma contribuição inicial, na verdade uma pergunta partindo dessa última frase, né, do engajamento, a partir da memória. Mas em relação à Amazônia e com as suas experiências, existe uma diferenciação a outras experiências no Brasil, por exemplo, ou até no exterior, em relação a diagnóstico? Existe um perfil ou algumas questões específicas da região nessa etapa importante? É interessante que você fala, porque há um mês atrás, no mês de julho, mês de outubro, eu estive em Maceió a convite da AMIGA, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, e do Instituto Anjos Digitais, para trabalhar um diagnóstico. E um diagnóstico para dentro de comunidades tradicionais vinculadas a povos indígenas. E foi um grande desafio, porque a Amazônia, que muito nos é dada, que é uma proximidade que a gente tem, que já existe muitas Amazônias, né? Quando a gente faz um diagnóstico aqui, não é o mesmo que a gente vai fazer em Altamira, que não é o mesmo que a gente vai fazer na região de Orem, com os quilombolas que existem lá, com os territórios que tem lá. E ao chegar lá em Maceió, que não tem uma Amazônia, mas que tem grandes territórios indígenas, a gente observou as dificuldades praticamente as mesmas que eram relatadas, muito mais pela condição de vulnerabilidade que aquelas comunidades estavam, ou de condição de necessidade, sobre maior zelo sobre educação, sobre assistência, do que as diferenças culturais existem, claro. Mas, assim, o que eu quero dizer é que as ferramentas, elas são totalmente adaptáveis à condição da qual aquelas pessoas vivem. Porque com a ciência cidadã é aquela que trabalha a partir da escuta. Então, quando a gente montou, lá eu já não levei o barquinho da vida, lá era não tinha nem rio perto.
Então, o que a gente fez? Identificou qual era aquele território, qual é a geografia daquele território, e a gente fez um trabalho chamado a Árvore da Realidade, na qual eles iam construindo a árvore, o caule era todos os problemas que eles tinham, que era o que era visto, a raiz eram os problemas e as folhas eram as soluções. Então, dentro dessa Árvore da Realidade, a gente identificou potências de ação para aquele território, entende? Então, assim, sempre os problemas vão ser diferentes, mas eu acho que esse estudo prévio que a gente faz do lugar de fala que as pessoas têm, ajudam bastante a gente a ter problemas. Interessante. Então, como a senhora mencionou no início da sua fala, essa atuação de modelagem, de remodelagem de metodologias é constante, né? Então, não há possibilidade de você utilizar uma matriz e replicá-la a todo momento. Não, porque os territórios são muito diferentes, as organizações são muito diferentes. A gente pode até tentar fazer a mesma ferramenta, mas o resultado vai ser diferente. A Carla quer fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta, Carla? Quando você fala que visitou os territórios quilombolas e os ribeirinhos, essas comunidades quilombolas foram dentro do nosso estado ou foram fora? E quais foram? Ah, tá. Foram todas dentro do nosso território do estado do Pará, né? Foram 3 em Portel, uma na região de Curraline e outra na região de Melgaço. Sendo que a de Melgaço não era quilombola, era a área ribeirinha mesmo, reserva extrativista. E o que é interessante é que essa questão da identidade, veja, a gente tem uma discussão muito complexa sobre isso. Porque as pessoas podem me olhar até pelo meu estereótipo e não reconhecer enquanto pesquisadora, porque eu sou diferente deles, mas na verdade eu sou igual, porque nós estamos no estado do Pará, eu sou filha do interior, meu pai é negro, a minha mãe é nordestina, eu venho de uma família de 10 filhos, então eu reconheço aquelas pessoas, como eu reconheço os meus familiares. E a realidade que se tinha 50 anos atrás dentro desses espaços, nas quais 90% não tem banheiro dentro de casa, dentro desses territórios os banheiros estão a céu aberto, ou o rio, é uma realidade que a minha mãe me contava quando era criança. Então, assim, a gente tem muito trabalho. Né? A gente tem muito trabalho enquanto cidadão, enquanto agentes públicos, enquanto pessoas que geram opinião. É um trabalho gigantesco que a universidade tem. E a Universidade da Amazônia, ela tem um trabalho enorme nos seus programas. A gente tem 5 programas, e nesses 5 programas, da qual o coordenador de um outro programa aqui, que é de linguagens e cultura. Então, assim, tem muito a contribuir dentro desses territórios e tem contribuído nesses anos todos. São 50 anos, né, professor? Então, é muito tempo fazendo história, mas a gente não dá conta de tudo. A realidade é movimento, então é impossível a gente dar conta de tudo isso. Ah, sim, é isso que eu ia falar. Como é que eu chego nesse território? Através dos convites. Não dá para eu chegar lá, olha, gente, eu vim aqui fazer uma pesquisa. Não dá. Então, existe o morador, o líder comunitário, a pessoa que convida a universidade, a pessoa que nos leva, a pessoa que nos apresenta, a pessoa que está junto, às vezes um outro professor. Em uma dos territórios foi convite do curso tecnólogo de alguma coisa, agronegócio, não, do IFPA. Foi eles que me convidaram para trabalhar uma pesquisa dentro de um território na qual eles não faziam a pesquisa que eu fazia, que a gente fazia, né? Então, há várias... sempre tem aquela pessoa que nos leva, que nos pega na mão e que traz esse acesso chamado confiança. E aí eu vou acrescentar, me permita, Thiago, que a gente tem feito um trabalho muito interessante, que é fazer devolutivas de pesquisa com áreas práticas. Não dá para defender uma dissertação. Eu tive recentemente uma aluna que defendeu ano passado uma dissertação sobre coparticipação em território quilombola lá de São Tomé e Sul. E ela trabalhou com a gestão lá no território, identificando quais eram as falas dessas pessoas. No final, como é que ela vai fazer uma devolutiva? Levando uma dissertação? Levando uma pesquisa?
Uma pesquisa que está cheia de um livro. Isso é resposta para o território? Não, você vai fazer uma cartilha, você vai fazer um gibi, você vai fazer com que a sua pesquisa tenha sentido para o território. E aí ela devolve em forma de gibi. Olha a diferença. Que é o produto do PPGC também. Tiago, começou. Professora, boa tarde. Você, quando fala, enquanto pesquisadora, na sua fala em dizer que não dá conta, em que sentido a senhora dá essa fala que não dá conta? Perfeita a sua pergunta. É que são problemas muito complexos dentro de um território. Tipo? Exemplo, a gente tem... porque cada território é um território, né? Senão eu vou ter que falar o nome de um e o nome de outro. Mas, assim, de formas gerais, eles têm problemas em relação à água, por exemplo. A água foi um problema que a gente identificou em muitos dos territórios que a gente observei. Também tem isso, mas olha só, eles estão há dezenas e dezenas de anos fazendo o trabalho com a água. Dali ele bebe, dali ele toma banho. Existe um processo cultural também. Então, não é só a presença do Estado. É um processo de cultura em relação ao que eu faço com o meu comportamento cotidiano, em relação ao cuidado com o rio. Porque antes, tem que trazer educação ambiental. Questão cultural, né? Tem que trazer educação ambiental. Mas eu acredito que essa questão cultural, o Estado poderia ter uma intervenção, um apoio nessas comunidades para que elas viessem a ter uma sobrevivência e que viesse também a suprir essa necessidade deles. Infelizmente, o Estado não alcança essas comunidades quilombolas. Vocês imaginam, aí eu vou lhe trazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, num território de reserva extrativista, da qual você tem 60 comunidades, cada uma das comunidades tem 4, 5, 6 casas, outras tem 20 casas, ou seja, você tem comunidades distantes, de diferentes contextos, de religiões diferentes, formatos diferentes. Às vezes você projeta uma política pública, a política pública ela tem 2 elementos fundamentais. Verdade. Né? Você projeta uma política pública interessante, que vai até chegar na comunidade, mas o fato não é só escrever, é as práticas que tem dentro daquele território. Se a gente não abraçar as mãos, o Estado, as organizações sociais, as universidades, para ser uma ação ativa dentro de um território, é muito difícil só o Estado dar conta, entende? Porque os problemas são extremamente complexos em relação ao número de pessoas, à logística. Imagina que para esses territórios a gente viajava daqui para Breves na sexta-feira, chegava lá, a gente saísse 18 horas de Belém, chegar lá às 7 horas da manhã, em Breves alguém pega a gente numa lancha, chega 2 horas dentro do território, no outro dia mais 1h30 para outro território. Então, esse processo de logística é muito oneroso para a gente enquanto universidade. Por isso que a universidade precisa de financiamento de pesquisa. É necessário investir. Quando a gente investe numa universidade, a gente investe nos territórios, porque a universidade vai estar lá presente, com alunos, professores. É diferente, sabe? Quando a universidade está junto de um território, é muito diferente. Obrigado, tá? Quando ele falou na questão da água, eu lembrei de um projeto de extensão que nós fizemos em 2023 num quilombo de Jambuaçu, onde nós fomos na comunidade fazer eles aprenderem a captar recursos para a comunidade. E lá, um dos projetos de lá da comunidade era a questão da água que eles estavam precisando, para 30 famílias. Legal, um projeto lindo da professora Ana Dark. O professor Mauro Tavares também tem esse projeto de coleta de água de chuva. E o que é importante nisso? O aprender a fazer, entende? Não é só levar o projeto como coletar água de chuva, é trazer processos de replicação para que eles consigam replicar como coletar água de chuva. Porque se a gente for lá dar a solução, deixar a coisa quadrada e sair, como é que vai replicar? Então, há um processo de aprendizado junto com isso que precisa estar junto, né, sabe? Nem todos sabem, é verdade. Mas alguém, professor?
Eu tenho mais uma pergunta, professora. A senhora coordena no território um programa multidisciplinar, interdisciplinar. Multidisciplinar é quando a gente tem muita gente com a sua expertise, com o seu trabalho, trabalhando um assunto. Exemplo, a gente tem dentro dos tribunais equipes multidisciplinares para tratar de assuntos, por exemplo, relacionados à infância. Vai ter aquela pessoa que é psicóloga que vai falar, vai ter o educador que vai falar. É multidisciplinar. Cada um está falando e fazendo da sua área, trabalhando um assunto. Nós que somos programas interdisciplinares, a gente junta todos os nossos conhecimentos para trabalhar em conjunto um processo de solução de um problema. Então, é uma mistura muito mais bonita, sabe? Cada um, claro que tanto multidisciplinar quanto um disciplinar, ele tem todo um papel. Mas o interdisciplinar é uma capacidade que diferentes pessoas de diferentes áreas têm como misturar seus conhecimentos para dar uma solução, para poder pensar epistemologicamente o campo do conhecimento, mas principalmente o campo da prática. Eu acho que nós temos um trabalho muito lindo, né, professor, com a área interdisciplinar. Sim, com certeza. E existe uma dimensão que é muito importante também nesse trabalho, que é a dimensão ética. Então, eu queria... É uma curiosidade minha, porque eu desenvolvo pesquisas no campo da representação política não eleitoral. Então, algumas das questões que a senhora trabalha têm uma relação também, porque a matriz de contato com as pessoas é muito parecida com a matriz organizacional. Então, há semelhanças. Mas a dimensão ética, eu creio que é um elemento fundamental. E nós estamos falando de formação de profissionais, de agentes públicos que vão, não necessariamente como pesquisadores vinculados à universidade, mas vinculados às suas instituições, acessar esses territórios. Então, como é a formação ética nesse sentido de preparação para ingressar nos territórios, apesar dos convites e outras interlocuções? Ótima essa pergunta, professor. Existe uma Convenção 69, que é a Convenção dos Direitos Humanos, mas também uma convenção chamada sobre a nossa capacidade, e a importância desse território nos receber. O CLPI, que é o consentimento livre, prévio e informado que essas comunidades fazem quando a gente entra no território, não só autorizando a gente para estar no território e conviver com eles nesse cotidiano, mas principalmente nos orientando de que forma nós podemos estar com eles. Tem momentos que são da cultura deles, eles não querem olha, eu não quero te receber em fevereiro, março ou abril. Então, mas a gente vai te receber em julho e agosto. Porque fevereiro, março e abril a gente tem a colheita, a gente está fazendo plantação da mandioca, a gente está fazendo isso. Então, esse respeito ético, e eles têm toda uma carta, inclusive teve 2 territórios que a gente ajudou eles a escreverem a carta em relação à Convenção 69, justamente para eles terem essa autorização, para que políticas públicas, privadas, organizações, agora com essa questão do crédito de carbono, como que todas essas organizações podem e devem entrar no território? A partir de um diálogo e de uma autorização. Então, esse comprometimento ético, ele é fundamental, ele é um respeito ao território que a gente deve e com certeza a gente faz sempre. Obrigado, professora. Alguém do público quer fazer mais uma intervenção? Quer contribuir, professor? Olha, nós temos o nosso pró-reitor de pesquisa e extensão, que é alguém... Eu só estou lutando para ver se eu coloco aqui a capa da revista do PPGC, que é o programa de mestrado que ela coordena, que a Luciana coordena. Nós coordenamos. Aí estão meio ali 1 hora para colocar a capa. É porque essa revista vai abranger esse debate, porque ela é interdisciplinar. O programa PPGC é interdisciplinar, que é uma tendência da ciência hoje, né? Porque o problema é interdisciplinar, né? Então a solução também tem que ser. Aí nós estamos ali e tem o QR Code para baixar. Essa revista foi lançada ontem. Já tem 800 visitas do mundo todo. Incrível isso, foi um recorde aí de acesso. E a cópia ajudou, né? Um recorde de acesso. Foi em um dia. O nosso cartãozinho. Público extremamente qualificado, então
Se a gente conseguir, vai ser uma boa, que aí vocês podem baixar. Mas a revista é Solidariedade e Sustentabilidade. Então vocês podem procurar. Depois ficou aí a inscrição do pessoal, que a gente pode mandar o link da... Mas se entrar no site da UNAMA, a gente vai botar lá a revista. Tá ok? Era só isso. Mas tá aqui, professor, acho que agora conseguimos. Não, bora todo mundo ler esse QR Code. Nós queremos muito que vocês leiam, compartilhem. Olha, a Cristina já está aqui, apostos para ler. É uma abordagem interdisciplinar, isso é inovador. Tá aí, Foi lançada ontem e já tem mais de 800 visitas. E já está no ar. O primeiro número já está no ar. Faz o teste, bora ver se baixa. Agradecer a presença dos ilustres, né? aqui. Meu querido Amadeu, obrigada pela presença. Eu vi Valcífero ali também, obrigada pela presença. Acho que tem que ser bem perto. Ou aproximar mais. Não deu para ler, Cristina? Conseguiu ler? Não. Agora o link está aí escrito, olha. O link é esse aí. Fotografe e depois escreve no... Conseguiu, Cris, entrar? Tu baixou ontem, né? Mas se fotografar, pega o link está aí. Revistas UNAMA, BR, Index. A revista Solidariedade e Sustentabilidade é uma revista atual, é uma revista que entrega a pesquisa, de ponta que a gente faz dentro da universidade, de alunos e professores. E aí já nos despedimos? Então, professora Luciana, depois dessa apresentação dessa importante iniciativa do PPGC, Gestão do Conhecimento, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais com a mensagem de síntese da sua apresentação. Primeiro, dizer que as pessoas são a grande diferença, é a grande chave de uma organização. Organizações que aprendem são aquelas que assumem seu papel sistêmico, assumem a responsabilidade dentro de um território, de uma organização pública, de uma organização privada, de valorizar as pessoas. E a partir dessa valorização, há o crescimento da instituição. Muito obrigada, professora Betânia, pela oportunidade, e estamos todos felizes.